Valdemar Rui dos Santos, mais conhecido como Asa Branca, transformou as montarias em espetáculo e virou uma das vozes mais marcantes da história dos rodeios. A trajetória de quem saiu do chão da arena para se tornar um ícone agora ganha as telonas em Asa Branca, Voz da Arena. O Metrópolis conversou com o ator Felipe Simas, que interpreta o locutor no filme, e o diretor Guga Sander para saber um pouquinho dos bastidores dessa história. Dá uma conferida. Se rodeio não for o maior espetáculo do mundo, não me chamem nunca mais de Asa Branca! Para começar, Guga, queria te perguntar sobre de onde veio a ideia de contar a história de Asa Branca no cinema. O que me trouxe esse filme foi a história desse cara que é o Asa Branca, assim. Foi a história de uma pessoa, né? E transformar isso num filme foi o que me motivou, o que me inspirou, assim. Foi como eu quero contar um pedaço dessa história, quero falar sobre isso, assim, né? Então foi muito bate-pronto, assim. Quando eu soube dele, quando eu li a história dele, aquilo me chamou a atenção. Não por ele ser peão, não pelo universo que ele vivia, mas sim pela história dele mesmo, né? Pelas coisas que ele fez como pessoa ali, né? E foi isso, assim, foi bate-pronto. E Felipe, conta pra gente um pouquinho o que te motivou a participar do projeto. Teve alguma coisa que te chamou mais a atenção quando você ficou sabendo da história? O Asa Branca realmente é uma figura é quase mítico, né? Então, assim, a gente se relacionar com uma pessoa como Asa Branca, às vezes a gente não enxerga como humano, por exemplo. Então, o primeiro contato foi reconhecer o Asa Branca como um homem, com suas dores, com seus traumas, e acolher Asa Branca no coração do Felipe. E ao fazer isso, a gente começa a dialogar com o roteiro, que é muito baseado em cima das relações do Asa Branca, que é onde a gente levanta o nosso recorte do Asa Branca. Eu acho que o Asa Branca, a Voz da Arena, o nosso filme, ele não fala apenas da voz do Asa Branca, mas sim da voz que cada personagem tem dentro do Asa Branca. Então, são muitos asas em um só, né? E confesso que eu não conhecia muito a história do Asa Branca. Na verdade, não conhecia nada. E quando me deparei com a possibilidade de viver o Asa Branca, eu fui atrás e descobri coisas interessantíssimas. Então, realmente, quem teve o privilégio de se deparar com o Asa Branca certamente foi impactado por quem ele era. Guga, conta pra gente um pouquinho como foi o processo de escolha do Felipe para viver o Asa Branca no cinema. Participei de tudo, do processo de escolha, do processo de preparação. O Felipe Simas, o primeiro teste que ele fez não foi para ser o Asa Branca. Ele fez para fazer um outro personagem. E assim que ele fez esse teste, algo no coração dele falava, não, mas eu quero ser o Asa Branca. Ele me contou isso depois, né? E óbvio, o audiovisual ele muda um pouco de data. Quando o projeto ia ser numa data, ele andou um pouquinho. A gente teve que reorganizar toda a parte de elenco, de produção também e tal. E aí a gente falou, então vamos colocar o Felipe para fazer... Vamos pedir para ele ler uma cena do Asa Branca. A hora que ele leu a cena, aquilo veio de uma potência, veio com uma verdade, que assim, a gente já ficou arrepiado só no teste que ele fez, sabe? E eu acho que ele estava tão afim, ele tinha se enxergado tanto nesse personagem, que foi arrebatador, assim, o teste dele. E aí depois disso, ele estudou muito sobre o Asa Branca, não para copiar ele, mas para se inspirar nele também. E o resultado foi maravilhoso, assim, de entrega física, da postura de voz, né, da embocadura, do preparo físico, a maneira dos versos, né, de cantar os versos, nas cenas de drama e de tristeza e de depressão, nas cenas de redenção. Ele fez tantas curvas como personagem nesse filme, assim, ele tá alegre, ele tá eufórico, ele tá drogado, ele tá deprimido, ele tá amando, ele tá com o coração quebrado. Então são tantas coisas ali que mostra no filme que ele soube entregar tudo com muita maestria. Nesse processo de trabalhar pro papel, para conhecer quem foi Asa Branca, você chegou a ter contato com algum membro da família dele? Sim, a gente teve um breve contato com Sandra, né, que faz o par romântico dele, né, no nosso recorte de filme, com quem ele inclusive finaliza a vida dele. Então a gente também quis prestar essa homenagem a esse grande amor. E no final das gravações, eu estava voltando para o Rio e de repente eu sou parado no saguão do aeroporto
E uma menina um pouco mais jovem que eu, ela falou assim, você tá fazendo Asa Branca, né? Eu falei, tô. Aí ela, é meu pai. Eu falei, como assim? Como assim? Eu não sei se realmente era filha ou não, até porque o Asa Branca, ele era digamos, um reprodutor. Então, eu não posso concretizar isso, mas ali eu senti que foi quase um selo de finalização de projeto, sabe? E Asa Branca era uma pessoa muito intensa, né? Então, a gente sempre respeitou essa intensidade, apesar do recorte que a gente fez dele. E Felipe, você vem de alguns projetos vivendo pessoas inspiradas em histórias reais, né? Teve as Aventuras de José e Durval, teve Tremembé também. Então, como você acha que o projeto do Asa Branca se difere desses outros projetos que você fez anteriormente? Eu acho que Asa Branca é uma figura difícil de se comparar com qualquer outra pessoa, porque ele é muito único no sentido de... Ele colocava para fora tudo aquilo que ele sentia, sabe? Ele quase que se permitia viver os extremos da vida. Então, e é um pouco diferente do Felipe. O Felipe, ele é um pouco mais contido, um pouco mais racional, que eu vou calcular aqui os perigos e tal, ainda mais por ter sido pai jovem. Então, o Asa Branca deu uma mexida com a estrutura psíquica do Felipe, no bom sentido. Eu saio do Asa Branca observando a vida com mais intensidade, com mais amor e desejando viver cada momento intensamente. Gostou desse conteúdo? Então lembre-se de curtir o vídeo, seguir o nosso canal no YouTube e o @MetrópolisFan no Instagram para não perder nada do mundo do entretenimento. Até mais!